paz do Senhor Jesus Cristo, todos os irmãos que conosco participam da oração da madrugada do Missão Quara. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Douglas é meu nome, sou eu que em Cristo Jesus irei meditar com você na palavra do Senhor dessa noite, no livro de Cantares, capítulo de número 5, um livro pouco usual, e nós vamos fazer uso dele nessa meditação. Capítulo 5 do livro de Cantares. Glória a Deus. Esperar você achar aí. Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Leitura um pouco extensa, vou me adiantar. O título da minha Bíblia diz o seguinte: a esposa finge indiferença pelo esposo, mas segue-o imediatamente buscando e reconcilia-se com ele. Já vim para o meu jardim, irmã minha esposa, colhi a minha mirra com a minha especiaria, comi o meu favo com o meu mel, bebi o meu vinho com o meu leite. Comei, amigos, bebei abundantemente, ó amados. Eu dormia, mas o meu amado velava. Eis a voz do meu amado que estava batendo. Abre-me, irmã minha, amiga minha, pomba minha imaculada, porque a minha cabeça está cheia de orvalho, os meus cabelos das gotas da noite. Já despi os meus vestidos, como os tornarei a vestir? Já lavei os meus pés, como os tornarei a sujar? O meu amado meteu a sua mão pela fresta ou as aldravas, em outra versão, da porta, e as minhas entranhas estremeceram por amor dele. Eu me levantei para abrir ao meu amado, e as minhas mãos destilavam mirra, e os meus dedos gotejavam mirra sobre as aldravas da fechadura. Eu abri ao meu amado, mas já o meu amado se tinha retirado e se tinha ido. A minha alma tinha se derretido quando ele falara. Busquei-o e não o achei. Chamei-o e não me respondeu. Acharam-me os guardas que rondavam pela cidade, espancaram-me e feriram-me. Tiraram-me o meu manto os guardas dos muros. Conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, que, se achardes o meu amado, lhe digas que estou enferma de amor. Que é o teu amado mais do que outro amado, ó tu, a mais formosa entre as mulheres? Que é o teu amado mais do que outro amado, que tanto nos conjuraste? Meu amado é cândido e rubicundo, ele traz a bandeira entre 10.000. A sua cabeça é como ouro mais apurado, seus cabelos são crespos, pretos como o corvo. Os seus olhos são como os das pombas junto às correntes das águas, lavados em leite, postos em engaste. As suas faces são como um canteiro de bálsamo, como colinas de ervas aromáticas.
Os seus lábios são como lírios que gotejam mirra. As suas mãos são como anéis de ouro que têm engastadas as turquesas. O seu ventre como alvo marfim coberto de safiras. Suas pernas como colunas de mármore, fundadas sobre bases de ouro puro. O seu parecer como o Líbano excelente, como os cedros. O seu falar é muitíssimo suave, sim, ele é totalmente desejável. Tal é o meu amado e tal o meu amigo, ó filhas de Jerusalém. Cantares de Salomão, capítulo 5. A paz do Senhor Jesus Cristo, irmã Aparecida, irmã Neia, pastor Dezinho, Deus abençoe vocês, sejam bem-vindos e bem-vindas. O livro de Cantares de Salomão é um livro excelente. Pessoas leem muito pouco esse livro. Um livro enigmático. Não haveria tempo hoje para nos atermos a certas questões, a certos detalhes teológicos, mas de forma superficial nós lemos um texto aí que nos mostra, e os textos, os capítulos anteriores, nos mostram o comportamento de uma noiva para com o seu noivo. Nos mostra o comportamento de uma noiva que, em capítulos anteriores, era apaixonada pelo seu noivo. Uma noiva que, por ser noiva, entendemos que ela não estava em seu estado de um recém-namoro, de um início de relacionamento, mas que já havia convivência com esse noivo há muito tempo, até porque, repito, já eram noivos, prestes a se casarem. E o texto nos mostra claramente isso, quando por algumas vezes ela fala o meu amado, o meu noivo, e assim sucessivamente. Até mesmo esposo, mas isso ainda era profético. E os textos anteriores nos mostram essa noiva correndo pela cidade em busca do seu noivo, com um amor incandescente em sua alma. E dado o momento da vida dessa noiva, o capítulo 5 nos revela, não sei se um momento de fraqueza, não sei se um momento de esfriamento neste relacionamento, mas nos revela uma indiferença dessa noiva para com o noivo que há dias antes desse fato se mostrava tão intenso esse sentimento desta noiva para com este noivo. Uma noiva que o buscava pela cidade toda e o encontrava onde ele estava, mesmo ele não dizendo aonde estava. Uma noiva que perseverava em encontrá-lo e em manter acesa a chama do teu amor para com este noivo. E alegrando demais ele por isso. Até porque o noivo não sumia por questões contrárias à palavra de Deus. Mas o noivo estava por ali, pelas ruas. E ela o procurava intensamente, o levava para casa, mantia ele em casa, não em cárcere privado, mas tinha o prazer dele estar na casa dela. A visita desse noivo na casa dela,
A presença desse noivo na vida dela era algo que a chamava, que gritava no coração dela constantemente. Era um grito da alma dela. Mas o capítulo 5 nos mostra algo muito diferente do cotidiano anterior dessa noiva. Nos mostra um início meio diferente. O texto nos revela já o versículo 1, elas bem que elogiando, sim, mas o versículo 2 nos mostra o sono. Eu abro um parênteses para o capítulo de número 25 do livro de Mateus, onde fala da parábola das 10 virgens. E há uma grande crítica sobre aquelas virgens que não tinham azeite. Mas veja bem, com ou sem azeite, as 10 dormiram. E com ou sem azeite, todas estão na dependência do Senhor. Então não subestimamos o julgamento de Deus relacionado a como ele vai tratar certas questões lá na frente. Enfim. E essa noiva, no versículo 2, fala que dormia, mas o coração dela velava. Eu dormia, mas o meu coração velava. O que é velar? É vigiar. Velar é vigiar. Nós conhecemos velar quando nós usamos essa palavra normalmente quando vamos a um velório. Nós vamos velar o morto. Velar significa vigiar, cuidar. Mas se já morreu, nós não precisamos cuidar mais, não precisamos velar mais porque morreu. É claro, existe uma questão de lei, é claro, a preservação do corpo, enfim, não é essa a questão. Mas o velar verdadeiramente se relaciona ao cuidar, ao vigiar. E o guarda de Israel é o nosso Senhor Jesus Cristo. Porque enquanto nós dormimos, e quando eu digo dormindo é literalmente quando vamos repousar, ou até mesmo acordados, por muitas vezes estamos dormindo. Se ele não velasse pela nossa alma, o que seria de nós? Se ele não cuidasse, não vigiasse por nós, o que seria de nós? Porque a nossa falta de vigilância em muitas questões da vida são demais. Essa noiva disse que dormia, mas o coração dela velava. Será? Vamos ver o restante do texto. No versículo 2, capítulo 5. Eis a voz do meu amado, que estava batendo. E olha o que ele dizia ao bater na porta. Abre-me, irmã minha, amiga minha, pomba minha, minha imaculada. Minha imaculada. Imaculada é aquela mulher, aquela noiva pura. Aquela noiva que não tem mancha, que não tem pecado, aquela que não tem nada que venha desaboná-la. Palavras que saía da boca do noivo em direção à noiva, que não estava a encontrando dentro de casa, da real maneira em que a condição dela se encontrava. Repito as palavras dele: abre-me, irmã minha, amiga minha, pomba minha, minha imaculada, porque a minha cabeça está cheia de orvalho, os meus cabelos das gotas da noite. O noivo estava do lado de fora. Batendo e insistindo para entrar. E ela responde: eu já tirei, já tirei as minhas roupas.
como tornarei a vestir? Já lavei os meus pés, que era um costume judeu, como os tornarei a sujar? Na verdade, a condição que ela estava já não era mais apresentável ao noivo. E isso fazia com que ela desse desculpas para não abrir a porta para ele. O noivo já estava fora. Lembra que eu disse há minutos atrás que o prazer dela era ter ele na casa dela. Ela andava correndo pela cidade, procurando de forma avassaladora, perguntando para todos e todas aonde estava o noivo dela. E até mesmo sem ele dizer aonde estava, ela o encontrava. Ela era perseverante na busca. Mas de repente ela não queria mais ele dentro da casa dela. Ela estava de uma maneira, segundo ela, que não havia condição dele entrar naquele momento. Ele insistiu. O meu amado meteu a sua mão pela fresta da porta e as minhas entranhas estremeceram por amor dele. Se a gente for levar para o literal, para ele meter a mão, no caso aqui fala pela fresta da porta, pelas aldravas da porta, era uma fechadura de madeira antiga, onde tinha um dispositivo, onde só os que conheciam essa fechadura conseguiam abrir ela mesmo estando do lado de fora da porta. Isso mostra que o noivo, ele conhecia os segredos daquela fechadura. Mas alguma coisa aquela noiva fez que nem ele metendo a mão pela fechadura, por onde ele conhecia o segredo, ele não conseguiu mais abrir. E ela diz, e o texto diz aqui, que as entranhas delas estremeceram por amor dele. Imagine ela na cama dela, sem condição, pois as vestes já estavam sujas e os pés sujos. Lembra de Jesus lavando os pés dos discípulos? Pedro falou na questão de lavar o corpo todo, quando ele soube que, não, então lava tudo. Jesus falou, não, todo o resto já está limpo. Vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Basta apenas os pés ainda precisavam serem endireitados, serem limpos, porque ainda estavam errantes. Por mais que parecia que corria atrás do noivo, ainda havia coisas para serem feitas, e o princípio era a limpeza desses pés. O coração dela se encheu de amor, sim, é o que o texto diz, mas isso não é literal, pois ela não abriu a porta. Repito, uma mulher que amava tanto esse noivo. O versículo 5 nos segue dizendo: eu me levantei para abrir ao meu amado, e as minhas mãos destilavam mirra, e os meus dedos gotejavam mirra sobre as aldravas da fechadura, como se ela pegasse na fechadura e a mão dela deslizasse, e ela não conseguisse abrir, não porque não tinha a capacidade para abrir, mas porque naquele momento lhe faltava força. Algo havia acontecido que lhe tirou a força para que a porta fosse aberta novamente para o noivo. Quando ela decidiu e conseguiu abrir, ela diz no versículo 6, eu abri ao meu amado, mas já o meu amado se tinha retirado e se tinha ido. A minha alma tinha se derretido quando ele falara. Busquei-o e não o achei. Chamei-o e não me respondeu.
dias anteriores ela chamava e ele respondia. Ela buscava em tudo que é lugar da cidade e encontrava. Por algum motivo, ela fechou as portas para ele. Não permitiu mais a entrada dele. Talvez, a Bíblia não relata, ela deva ter errado em algo, cometido algo que, no entendimento dessa noiva, seria algo que não haveria perdão da parte dele. E por isso talvez por isso ela não abriu essa porta, fazendo assim com que o noivo fosse embora. O texto segue dizendo que ela caminhou para a cidade e foi perguntar para os guardas. Os mesmos guardas que antigamente, em dias passados, quando ela perguntava, os guardas orientavam e até apontava a direção a qual ele estava. Encontrou com moças que em tempos passados se alegravam com a alegria dela. Essas moças já não eram mais participativas das alegrias delas, porque não tinha alegria com a ausência do noivo. E também não eram mais participantes da dor dela, porque provaram que na dor elas não eram capazes de chorar com os que choram. Momentos difíceis de nossas vidas, podemos perceber quem realmente está conosco. E os guardas que anteriormente ajudavam, já observaram nela um aspecto diferente. Agora ela era uma estranha. As vestes dela já não eram mais as mesmas. Consequentemente, o rosto dela com certeza modificou-se. E ela estava passível a tomar uma surra, pois foi o que eles fizeram. Bateram e espancaram ela. Se afastar do noivo é um caso sério. Fechar as portas para o noivo é muito difícil. Talvez se ela tivesse aberto quando o noivo bateu e tivesse explicado o que aconteceu, ela não estaria passando por isso. Mas eu louvo a Deus pela misericórdia do noivo. O evangelista João, na sua primeira carta, no capítulo 1, no versículo 8, ele diz assim: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não a verdade em nós. Versículo 9, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Esta é a virtude do noivo, que bateu a porta e ela não abriu. Ele tem poder para perdoar. Não sei que condição está a sua neste momento, noiva, de Cristo. Se você por algum motivo fechou as portas para Ele, abra essa porta neste momento e creia que Ele é galardoador dos que o buscam. E se arrependa de toda e qualquer sujeira em suas vestes, em seus pés, porque Ele está doidinho para te perdoar. Voltar o relacionamento que tinha antes, até mais intenso do que antes. E Ele está à porta e bate. Se você abrir, Ele vai cear com você e você com Ele em nome de Jesus. Que Deus venha ter falado com você e que haja disponibilidade em seu coração para que
venha abrir as portas novamente para o noivo entrar em nome de Jesus. Vamos orar e buscar um pouquinho a face do Senhor Jesus Cristo. Pai, nós te damos graças em nome de Jesus e louvamos ao Senhor por esta palavra. Louvamos o Senhor pela sua magnífica palavra. Que maravilha é o teu agir em nossas vidas, que maravilha é o teu agir na vida da tua igreja. Eu dou graças ao Senhor em nome de Jesus Cristo, pela tua santa e gloriosa misericórdia. Pai, abençoa as nossas vidas, perdoa os pecados. Nós somos essa noiva, Pai. Nós somos essa noiva. Que não temos corrido atrás do Senhor como antes. E não é função do Senhor correr atrás de nós, não. Embora, se somos ovelhas perdidas, o Senhor deixa as 99 e vai atrás de nós. Mas nós somos livres, Pai. Somos livres do pecado. E ainda nos pegamos fazendo coisas ridículas. Ainda nos pegamos pensando e agindo de forma que não deveríamos mais estar fazendo dessa maneira. Eu peço ao Senhor que perdoe, Pai, todo pecado cometido no dia de hoje, da minha parte, da parte dos meus irmãos e irmãs, coisas que não deveríamos fazer mais, pensar mais. Em nome de Jesus Cristo, queremos novamente abrir as portas para o Senhor, correr atrás do Senhor pelas cidades novamente, correr atrás do Senhor pelas vigílias, correr atrás do Senhor pelos cultos de libertação à tarde, pelos cultos da noite, pelos cultos de oração. Em nome de Jesus Cristo, Pai, gostaríamos de abrir as portas de novo para sermos revigorados pelo Senhor. Estamos abrindo a porta novamente, Pai, neste momento, confessando que, por mais que estamos abrindo a porta, não estamos no vigor de correr atrás do Senhor como antes. E um dos motivos de abrirmos a porta novamente é com a esperança que o Senhor vai restituir a nós o que nós perdemos. Não foi o Senhor que tirou, não. Foram as nossas iniquidades que fizeram com que nós viéssemos perder o que de tão valioso tínhamos, que era o vigor de correr atrás do Senhor como uma jovem noiva faceira, amante e amada do noivo, apaixonadíssima pelo noivo. Em nome de Jesus Cristo, nos ajuda, Deus. Por mais que hoje oramos, por mais que lemos, por mais que achamos que estamos buscando, não estamos, não. Nós sabemos disso. Há muito mais potencial em nós do que nós estamos dando ao Senhor. Nos perdoa, nos ajuda, nos fortaleça em nome de Jesus Cristo. Nos ajuda novamente a fazer, independente da condição física de cada um. Talvez pessoas que estão orando comigo estão enfermas. Talvez pessoas que estão orando comigo não tenham nem a condição de andar, de falar mais. Mas se estão vivas, há esperança de fazer algo pelo Senhor de alguma maneira. Que seja por um olhar, que seja orando em espírito. Talvez essa pessoa perdeu a fala, mas suas faculdades mentais ainda estão em dia.
Então ela vai nos ajudar orando mentalmente, em espírito. Talvez essa pessoa perdeu os movimentos da perna. Ela vai falar de alguma maneira, o Senhor vai dar condição para cada um. Se for necessário curar, o Senhor vai curar. Mas o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Mas dentro das nossas possibilidades, dentro do muito ou pouco vigor que temos, nós precisamos dar um passo para fazer muito mais do que o Senhor merece. Nós somos capazes, de alguma maneira nós somos capazes de sermos a noiva que o Senhor merece ter. Uma noiva imaculada, com as vestes limpas, uma noiva que tem os pés no mundo, mas não é deste mundo. Uma noiva que dá bom exemplo nos lugares aonde nem esperariam que essa noiva estaria, mas que não se suja, que independente do ambiente que essa noiva estiver, ela não se contamina. Pelo contrário, ela é benquista aonde ela bota os pés, porque o noivo entrou pela porta. E seja onde for que ela estiver, ela se lembra que ela tem um noivo, que ela tem uma aliança, que ela é comprometida, que ela foi comprada, que ela tem dono. Louvado seja Deus. Nos ajuda, Pai, em meio à multidão e quando estamos sozinhos, nos ajuda a manter as nossas vestes limpas, principalmente quando estamos sozinhos. Em nome de Jesus, abençoa a tua igreja, abençoa os teus filhos e filhas, abençoa, Deus, em nome de Jesus, os ministérios, abençoa as famílias, abençoa os chamados, dá vitória para os teus filhos, dá vitória para a tua igreja. Glorifica o nome do Senhor na vida dos teus filhos e filhas. Ajuda-os, Deus, para a glória do Senhor. Entra com providência em suas vidas, abençoando-os para a glória do Senhor em nome de Jesus. Te agradeço por este momento, Deus, de oração. Te agradeço pela tua palavra. Te agradeço em nome de Jesus Cristo pela oportunidade do Senhor de bater a porta do nosso coração. E nós abrimos novamente, Deus. Talvez muitos de nós havíamos fechado. Se porventura a nossa já estava aberta, nós escancaramos ela um pouco mais, para que o Senhor não saia nunca mais de dentro de nós, em nome de Jesus. Nós somos tua casa, Deus. Somos tua morada. E nós louvamos ao Senhor por isso, em nome de Jesus. Pedimos que o Senhor venha, Deus, trabalhar no coração daqueles, dos nossos, que fecharam as portas para o Senhor. E que no momento em que eles abrirem novamente, que eles não venham fechar a porta para o Senhor nunca mais, em nome de Jesus. Que a ceia com o Senhor venha a ser algo tão profundo, que eles não venham expulsar o Senhor de dentro de casa nunca mais, em nome de Jesus. Te damos graças por este momento, por esses minutos, por esta palavra, e louvamos ao Senhor em nome de Jesus por mais essa live, por mais essa oportunidade, por este canal, em nome de Jesus. Amém, Senhor Jesus. Graças a Deus. Que Deus abençoe os irmãos, as irmãs, por esta palavra, por esta meditação, em nome de Jesus.
Se Deus permitir, estaremos aqui na próxima madrugada. Se Deus permitir, estaremos aqui orando e meditando em uma palavra que o Senhor nos conceder novamente em nome de Jesus. Bem? Opa! Balançou a câmera aí. Deus abençoe, Pai do Senhor, irmã Neia, pastor Nezinho. Deus abençoe, irmã Aparecida. Deus abençoe a todos os pastores que estão conosco aí, a família. Deus abençoe todos em nome de Jesus. Fiquem na paz do Senhor Jesus.